Bom dia! Hoje estou trazendo mais uma palavra do livro Café com Deus Pai, com a presença ilustre aí de Adriana, para a gente Bom falar um dia. pouco sobre o tema de hoje, o tema é Tenha ousadia, né? Então vamos começar Sim. aqui. Jesus disse: Eu irei curá-lo, respondeu o centurião. O Senhor, não mereço receber debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8, versículos 7 e 8. Esse é um trecho da Bíblia, né, que fala sobre um pouco sobre a fé e, Sim. de certa forma, a ousadia de um centurião, que é um romano, que não era da mesma religião dos judeus, e ele chegar a Jesus e pedir um favor para que salve o servo dele. Ele não pediu nem nada, algo para ele, né? Pediu algo para ajudar o servo, que era como se, naquela época, era como se fosse um escravo. Deixa eu ler aqui mais. Um grande exemplo de fé, né? O centurião romano tinha uma grande responsabilidade, como o nome já indica. Ele comandava uma centúria de 100 soldados. Portanto, não era uma pessoa comum. Mesmo ocupado um tão prestigiado cargo, esse homem vai até Jesus e pede ajuda, não para si, mas para seu servo. Ele clama a Jesus pela cura do servo. Em um ato de humildade, reconhece não ser digno de receber Jesus em sua casa. Então aqui ele tipo assim, ele pelo tipo assim, ele se reconhece como um pecador, né? Que Jesus não era digno de entrar na casa dele. Ele como soldado romano, ele deve ter feito muitas atrocidades, matado pessoas em guerra, comandado assassinatos. Então, ele se achava uma pessoa indigna, né? Mas ele tinha fé que Jesus curaria o servo dele, né? Ele não E é precisava ir assim, lá. e é assim que muitas pessoas se encontram hoje, né? Muitas pessoas têm vergonha, né, de procurar Jesus, se acha-se indigno, né, da presença do Senhor, e muitas vezes deixa de procurar, deixa de buscar, deixa de conhecer Jesus verdadeiramente por vergonha, por não achar que não que seus pecados são maiores do que, né, a presença de Jesus na vida dessa pessoa. É mesmo. Tem muita gente que, tipo assim, eles querem. Ó, eu tô na igreja, eu não quero ir na igreja porque eu bebo. Eu não quero ir para a É, igreja porque eu fumo. Mas eu não uhum. vou conseguir parar de beber sozinho, sem ter um apoio ali da igreja, dos irmãos, do pastor, para me ajudar a acabar com aquele vício meu, com aquele vício que me prejudica, que E me Jesus impede fala: de ser Vinde como santo, né? estáis, né? Então, muitas Vinde como vezes a estáis. pessoa, tipo assim, é o que você falou, deixa de estar na igreja, de seguir, porque não se acha digno e busca, quando eu for santo, É. eu vou para a E a igreja. gente, Então, e a gente nunca nunca vai vai. conseguir ser santo sozinho. Só É, Jesus tem o poder de nos lavar e purificar. deixa eu continuar aqui. Mais do que demonstrar humildade ou não, reconhecer digno de receber Jesus em sua casa, o centurião demonstrou que tem uma fé ousada, capaz de extrair de Jesus uma frase que certamente trouxe constrangimento aos que estavam presentes. Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Você viu que a fé dele, mesmo ele se sentindo indigno, a fé dele era maior do que muitos que estavam ali. Que todos, quando ia querer que Jesus curasse, queria trazer a pessoa até Jesus. Queria que Jesus Uhum. pusesse a mão deles. E a fé dele era assim, não, eu sei que mesmo uma palavra sua é o suficiente para que a cura aconteça, né? E foi o que aconteceu Sim. com ele. Por isso que a ousadia dele, né? A fé É. dele chegar a Jesus, que, tipo assim, para ele, como ele tinha um alto cargo, ele, de certa forma ali, seguiria a religião, segue a religião romana, né? Para os Sim. romanos, um romano que segue a religião romana ir para uma outra religião dos judeus, ainda mais a Dos judeus. religião que no início estava começando assim, com tanta confusão entre os líderes judeus falando que Jesus não Uma era santo, fraude. que era fraude.
Então, tipo assim, para ele foi uma coisa muito, porque para ele de certa forma, ele não se importou com o que os outros iam dizer dele, porque às vezes acontece isso, né? A gente se importa muito com o que os outros Uhum. vão dizer. Não, que vão Sim. fazer, às vezes até você fala que vai ser cristão, você fica com medo da que as pessoas vão dizer de você. Até quando você vai falar de Jesus, né? Vai falar de Jesus Uhum. para uma pessoa, não vou falar não, porque ela vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que E, e eu... os, e os que mais julgam a gente nas nossas redes sociais, assim, na nossa convivência social, é a família e os amigos. É os que mais deveriam te apoiar quando você toma um tipo de decisão, são os que mais te julgam, são os que mais vão te apontar o dedo, vai falar, mas você? Ou então criticar, né, os crentes, mas crente é isso, crente é aquilo outro. Mas a questão não é ser crente de uma placa de igreja, a questão é ser um seguidor de Cristo, né? Então, existe uma diferença muito grande. E ele passou por essa barreira e a fé dele foi tão grande, né, que foi um dos elogios que Jesus fez a ele, que a fé que ele não viu em Israel uma fé tão grande de uma pessoa como ele, né? Vindo de uma pessoa como ele. E a história dele ficou marcada, né? Ele Ficou ali marcada na ficou Bíblia, marcada para sempre, né? Que até hoje a gente para fala, sempre. depois de mais de 2000 anos atrás, a história de Cristo, a gente está contando aqui a história desse centurião. Exatamente. Além disso, o centurião, muito provável, levou que os presenteavam esse evento a ter uma própria fé desafiada, né? Acho que a pessoa pensou, pô, um centurião que não é da religião judeia tem mais fé do que eu, que sou Sim. evangélico, que sou judeu. E às Aham. vezes é uma coisa que a gente pergunta, que a gente reclama, né? Às vezes, Deus abençoou aquela pessoa que não é na igreja, e eu que estou na igreja todo dia não me abençoou. Às vezes é porque você não está tendo a fé. Às vezes aquela pessoa que não está na igreja, ela tem uma fé maior do que a sua. E Verdade. às vezes você está ali na igreja todo dia, todo dia, todo dia, mas sua fé é pequena. Não basta você estar ali só na igreja se você não tem uma fé, não acreditar no poder de Exatamente. Deus em sua vida e às vezes fazer algo ousado, né? Para Isso. você possa ser impossível. Na sua mente seja algo impossível, mas Esse para é o, Deus nada é impossível. Esse é o problema de muitos cristãos hoje, que acaba caindo numa rotina, tenho que ir para a igreja, tenho que fazer, tenho que acontecer, tenho que fazer, tenho que acontecer, e esquece de exercer a fé. Aqui tem uma história aqui do Júnior Rostirola, que ele conta aqui no livro. Fala assim, na minha caminhada com Cristo, nem sempre fui assim ousado em minhas atitudes de fé, mas à medida em que dava um passo de fé rumo ao desconhecido, impossível, invisível de Deus, passei a experimentar uma nova realidade, né? Essa realidade também pode fazer parte da sua vida. Eu não sei quais são o que é impossível, o que precisa ser superar, mas de uma coisa tenho certeza, mesmo Jesus que curou o servo do centurião tem feito o impossível na minha vida e pode fazer o impossível também na sua. Então, às vezes, tipo assim, se ele não tivesse essa atitude, essa primeira atitude, essa atitude ousada de chegar a Jesus e fazer esse pedido, o servo dele talvez teria morrido. Então, às vezes, o que Deus espera da gente é uma atitude, né? É a gente ir até Uma Jesus, atitude de buscar ousadia, Jesus. né? É uma atitude de ousadia, tanto assim na nossa fé, eu acho que a gente pode colocar isso na nossa vida, né? Às vezes Sim, você tem medo de se arriscar em um novo negócio, em uma questão para melhorar você financeiramente, para te melhorar profissionalmente. Na questão da saúde, ó, eu posso falar comigo, eu estava com mais ou menos, estava quase 100 quilos, estava com 99,99. E eu achava que eu não ia emagrecer de jeito nenhum. Eu dei minhas roupas, a maioria das minhas roupas, eu dei tudo, que não estava dando mais em mim. E na minha cabeça, seria impossível emagrecer. E depois que eu fui no médico e o médico falou que eu tinha que fazer, que estava com problema de saúde, e eu tinha que perder peso, senão ia se agravar mais ainda. E eu comecei a fazer dieta, fazer exercício. Acho que em uns 3 meses, mais ou menos, eu perdi uns 15 quilos. Então, pronto, tipo assim, para mim, aquilo ali, eu perdi e foi rápido, assim. Então, sim, eu achava impossível para mim, mas uma atitude de eu fazer exercício, de fazer uma dieta,
foi a diferença que eu consegui o resultado. E às vezes E muita em gente pouco tempo, né? tem problema de obesidade, que é um problema que muitas pessoas têm. E às vezes é Uhum. a questão da atitude, ela mudar algo e tentar fazer. E orar, né, E, também, né? Mas ela tem que ter essa atitude de fé, essa ousadia, né? sim. E tem muita gente que quer, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, mas não tem a atitude de fazer algo, né, por essa coisa. E a primeira, uma mensagem que a gente vai deixar aqui para vocês é isso: tenha a atitude de buscar aquilo que tu quer. Se tu não buscar, se tu não bater, como a palavra diz, né, bater e dar-se-vos-á. Se tu não buscar, se tu não pedir, se tu não ir atrás, ela não vai cair do céu. É, é aquela coisa que muitos ficam esperando e ainda questiona a Deus, né? Fica ali esperando, Exatamente. sentado, esperando cair do céu e ainda questiona Deus, porque você não me abençoa, Deus, porque você não faz nada na minha vida. Mas é isso que está faltando, essa atitude de fé, essa atitude ousada para você buscar ali o que você quer. Isso aí só você e Deus, você orar a Deus, buscar em sua mente o que que você Exatamente. pode estar fazendo. E E no de livro uma aqui, vez por todas entender que o Deus que você busca, o Deus que você ora, é o Deus do impossível. tá, e a única mensagem que ele deixa aqui, ele deixa assim: não precisamos de grande fé, mas apenas de uma fé comum no grande Deus, que tem o melhor para quem entrega sem reservas a ele, né? A gente não precisa ter uma fé que nem a do Citurião, né? Porque a gente tem um grande Sim, Deus. Mas quando Deus fala, exatamente. né, que eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né, é o suficiente para você fazer Já, grandes coisas. já move montanhas. É, então, tenha Amém. fé, vamos ver aí, tenha essa atitude ousada, e é o que a gente deseja que Deus possa estar abençoando vocês nessa manhã e nessa nova atitude que você possa estar conseguindo conquistar o que você quer, né? Amém? Exatamente. Amém. Glória a Deus.